Boa tarde, a nossa reunião de sábado, 26 de setembro de 2020, sábado à tarde. O nosso encontro semanal tão precioso, tão lembrado, tão saudoso, agora virtualmente feito. Nós sempre falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje o tema é sobre a aliança da ciência e da religião. Falamos pela Fraternidade Espírita Canassi, dizendo que são chegados os tempos de novas ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Então, chegados os tempos, chegadas novas ideias para novos progressos que estão realmente todos nos desígnios de Deus. Então, é tempo de ciência e religião. Ciência e religião, religião e ciência. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Então, duas alavancas, uma da matéria e outra do espírito. Mundo material e mundo moral. E no mesmo princípio. Todas essas leis, o mesmo princípio que é de Deus, não podem se contradizer. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então não pode haver erro na obra divina. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. De defeito no ângulo de observação e excesso de exclusivismo, seja da religião, seja da ciência. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm que ser completados. Tempo para completar os ensinamentos do Cristo. Em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem que ser levantado. É porque Jesus tinha que falar a linguagem da sua época. Então, o que ele disse para o futuro, para a eternidade, que não podia ser compreendido. Então, chegaria o tempo em que ele mandaria o Espírito de verdade, que ele dizia que o mundo ainda não pode conhecer, que era o Paráclito. Então, realmente, esse tempo chegou. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. Não pode haver ciência sem a consideração com o que é eterno, com o que é o mundo primário, que é o mundo do espírito. A religião não ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Então a religião tem que estar de acordo com a ciência, para ter apoio mútuo. Ciência e religião, como duas forças que são, devem e precisam apoiar-se uma na outra e marchar combinadas. Aí elas prestarão mútuo concurso. O concurso da fé, o concurso da razão. Não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já não lhe podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. Então, contra fatos não há argumentos. A ciência e a religião não puderam entender-se porque, encarando cada um as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Está no texto até hoje, mas nós sabemos que a partir da codificação espírita, há 163 anos, já não há tão grande distância entre a ciência e a religião, já que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião em um tríplice aspecto. Faltava com que encher o vazio que a separava,
um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Sabemos hoje que o princípio da movimentação divina, da matemática divina, do sistema divino, é tanto para o átomo e a molécula, como é também para as galáxias. Então, em qualquer situação, o sistema é o mesmo princípio. Fé e razão. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Essa nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. Então, a doutrina espírita veio vencer o materialismo e veio tirar da fé aqueles dogmatismos, aquelas dificuldades de que não eram realmente do princípio divino. Nisso, como em tudo, ainda há pessoas que ficam atrás, até se arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir em vez de o acompanharem. Então não adianta ficar com resistência, não ligando a fé à razão, porque a pessoa é que fica para trás. É bom lembrar do povo hebreu, que foi importantíssimo nessa questão da sequência da fé. Deus é único e Moisés foi o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Então, Moisés veio para mostrar a realidade divina ao mundo, ao seu mundo hebreu e ao mundo que ele chamava de pagão. Então, ao mundo todo. O povo hebreu foi um instrumento que se serviu Deus para se revelar a Moisés, por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes que destinavam a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, tudo veio para ser esclarecido. Aí os 10 mandamentos do Sinai, mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés, pela mediunidade de Moisés, e esses mandamentos contêm o germe da mais ampla moral cristã. Quer dizer, já naquele tempo, a moral do Cristo. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Não dava para ser compreendido tudo naquele tempo. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Quer dizer, mesmo não sendo entendido perfeitamente, eles acenderam uma luz, um farol, para clarear o caminho da humanidade. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adentamento em que se encontrava, que ela buscava ou propunha regenerar, quer dizer, modificar para a verdade, para a razão. Então, daí, os hebreus ainda tinham os holocaustos. Esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar ao inimigo. Então, o perdão é muito pequeno. Quer dizer, em vez de cobrar 10, 20, 30, 40, 100 vezes, então, pelo menos Moisés colocou olho por olho, dente por dente. Quer dizer, um por um. Mas perdão não. Perdão é do Cristo. Então, eles tinham que se valer dos holocaustos. Era necessário uma representação semimaterial, qual a que apresentava, então, a religião hebraica. Os holocaustos se lhes falava aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Até hoje há religião com a necessidade do uso material, ainda do tocável, ainda do contato. Ainda há, assim, que não pode ser pura e não pode, às vezes, fugir das imagens ou fugir da estatuária. Então,
o holocausto, que era realmente uma violência, era ainda a forma semimaterial que pudesse levar os hebreus à sua crença. Aí vem o Cristo. Jesus Cristo. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã que havia de renovar e há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Já são 2000 anos que estamos vivendo essa época e ainda estamos aprendendo e ainda continuaremos aprendendo. Faz brotar de todos os corações a caridade, a moral cristã e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É um mundo de regeneração. Então, essa moral cristã de 2000 anos que estamos vivendo e procurando compreendê-la e aplicá-la, é ela que vai nos levar ao mundo de regeneração. Então, a nova era. Mesmo com a terceira revelação, aí há 163 anos, com o trabalho dos espíritos, ainda estamos buscando a revolução que ainda opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos com relação a Cristo e a doutrina espírita, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Eu, em vez de vai marcar, que está marcando e que vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Então, ciência e religião agora faz cessão de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Essa palestra está baseada no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de mais de 160 anos atrás. Então, muita coisa já podemos usar os verbos em outros tempos e modos. É a lei do não vir destruir, a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer a humanidade, que a humanidade avance. Então, é a doutrina espírita, através da ciência, da filosofia e da religião, através da pesquisa, através do estudo, através do esforço de modificação moral, que constitui, digamos assim, a alavanca que Deus utiliza para o avanço da humanidade. Chegados os tempos, são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Então está vendo aí que um elemento importantíssimo que entrou e que entra e que terá que continuar realmente chegando, que é o da liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade, que foi o lema da Revolução Francesa, que é o lema da ordem maçônica. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Então, desses 160 anos que saía a doutrina espírita com toda a sua liderança, em todo o mundo, em todas as culturas, buscando, então, levar em que hoje, já com, às vezes, a mais do que a ciência, já estamos dizendo a tecnologia, que é o sistema de que nós estamos utilizando no momento para esta palestra, a nova tecnologia da discussão virtual, da palavra virtual, da presença virtual. Então, as 3 revelações, lembrando de novo e refazendo, Moisés abriu o caminho, primeira revelação. Jesus trouxe a luz do perdão para a continuidade da obra,
é a segunda revelação, e a doutrina espírita, que vai concluir, que está concluindo, e vamos buscar o mundo de regeneração, que é a terceira revelação. Palavras de um espírito israelita de 1861. Então, nós temos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, os líderes espirituais aqui do mundo, do nosso planeta, da doutrina espírita. Uma boa tarde, a certeza de que poderá ser repassado esse conhecimento, multiplicado, porque de uma importância fundamental para a melhoria íntima, para a aprendizagem do perdão e para esta união, podemos dizer, sagrada entre ciência e religião. Boa tarde.